poderosos varrem nosso sistema solar. Os núcleos de alguns cometas têm mais de 160 quilômetros de diâmetro e sua velocidade pode chegar até 96.500 quilômetros por hora. Cedo ou tarde, um desses monstros vai atingir a Terra, a não ser que os cientistas descubram como desviá-los ou destruí-los. Mas nós sequer sabemos do que os cometas são compostos. Pode nos matar. Um projétil de 330 milhões de dólares será lançado no espaço. Uma missão da NASA chamada Impacto Profundo. Estamos fazendo uma coisa que ninguém fez antes e só temos uma chance. É tudo ou nada na primeira tentativa. O alvo é o coração de um cometa. A meta é descobrir do que eles são feitos e como o sistema solar nasceu. Precisamos ir ao espaço e dentro do cometa para criar uma explosão enorme que vai fazer um buraco imenso. Já fomos atingidos por cometas e por asteroides. Dessa vez podemos nos vingar e nós vamos atingir o cometa. Cientistas revelam os bastidores de uma história incrível, cujas chances de fracasso são astronômicas. A colisão de uma sonda terrestre contra um cometa em pleno espaço sideral. Nós temos imagens de coisas que nos deixam assombrados. Só tive uma descarga de adrenalina igual no meu primeiro encontro. Hoje foi perfeito. Construímos essa nave exatamente para isso. Impacto. As chances da colisão de um cometa contra a Terra são astronomicamente baixas. E os astrônomos esperam que elas permaneçam assim. O nosso temor desses errantes surgiu há pouco tempo, quando um intruso imenso apareceu no nosso quintal cósmico. Espalharam um boato de que um cometa ia atingir Júpiter. E já que ninguém tinha ideia do que podia acontecer de fato, todos os astrônomos do mundo montaram seus telescópios para poder observar. No dia 16 de julho de 1994, astrônomos rastrearam um cometa chamado Shoemaker-Levy 9, enquanto viajava na direção de Júpiter a uma velocidade de 209 mil quilômetros por hora. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Quando o cometa se aproximou, as forças gravitacionais do planeta partiram o cometa em pedaços colossais. Alguns eram maiores do que a ilha de Manhattan. Dias depois, os astrônomos testemunharam alguns dos maiores impactos de cometas da história da ciência. E o tamanho das crateras que deixaram foram um alerta para cada homem, mulher e criança do nosso planeta. Ao olhar as imagens que fizeram de Júpiter depois, você vê uns pontos. E esses pontos eram praticamente do tamanho da Terra. Eram muito grandes. Aí você lembra que a Terra não está isolada no universo, que ela não está totalmente segura e que coisas ruins acontecem. E 50 mil anos atrás, aconteceram nas terras áridas do que hoje é o norte do Arizona. Um fragmento de asteroide de 24 metros de diâmetro A explosão do impacto foi equivalente à força de 1000 bombas de Hiroshima. Mas na escala de desastres planetários, a Terra teve sorte. É o que diz Peter Schultz, especialista em impactos. Praticamente todo o planeta do Sistema Solar já sofreu um impacto gigantesco. E se tivesse sido um pouco maior, teria destruído o planeta. Caramba. Ao ver isso, a gente percebe... A potência é uma potência enorme. Uma coisa muito pequena. Chegou muito rápido. É de tirar o fôlego. Os asteroides são compostos de metal e rocha. E um homem está determinado a descobrir. O astrônomo Mike Belton
acreditava que a única maneira de solucionar o mistério era literalmente coletar pistas num cometa. Precisamos ir até o espaço, até o cometa, para ver o que tem sob a superfície dele e fazer alguma coisa colidir contra o cometa para criar uma explosão enorme ou liberar sua energia e escavar um buraco imenso nele. Eles precisam que uma nave realize uma biópsia cósmica, disparando um projétil de alta tecnologia no coração do cometa. Mas será que o cometa vai cooperar? Para descobrir, Mike consultou o físico Jay Meloche, especialista em impactos. Ele entrou no meu escritório e disse: se chocar uma aeronave de 500 quilos contra um cometa viajando a 10 km por segundo, qual é o tamanho do buraco que vai fazer? Eu fiz uns cálculos simples e chegamos à conclusão de que o buraco pode ter de 90 a 150 metros de diâmetro e provavelmente 15 a 30 metros de profundidade. Aí o Mike disse: haha, temos uma missão. Então, em 1999, a NASA deu início a um projeto chamado Impacto Profundo. Um ataque direto contra um cometa para finalmente ver do que esses monstros são feitos. Já fomos atingidos por cometas e por asteroides. Dessa vez, podemos nos vingar e nós vamos atingir o cometa. Peter se uniu a uma equipe de astrônomos, astrofísicos e engenheiros montada pela NASA. A missão deles começou numa sala de reuniões e torcia-se para que terminasse 6 anos depois na superfície de um cometa. Podemos incluir na sequência, mas temos que montar uma agenda. Eu acho que todos concordamos. Computadores de bordo permitirão aos cientistas acompanhar cada passo do caminho, como a posição da nave em relação à Terra, ao Sol e às estrelas. A meta é interceptar um cometa se movendo pelo espaço e lançar uma sonda diretamente no caminho do cometa. A colisão deve gerar uma profusão de dados e oferecer pistas para descobrirmos os ingredientes secretos dos cometas. Contanto, é claro, que os sistemas de navegação ponham a nave na posição ideal para o grande disparo. A trava opera numa unidade de carga que trabalha a 10 bits por segundo e é bem longa. Já analisamos cometas que passaram perto antes e essas missões foram difíceis, mas não foram nada comparadas à missão Impacto Profundo porque estamos tentando atingir o cometa. É mais ou menos como acertar um inseto em pleno voo com um tiro de revólver. Na Ball Aerospace, os gerentes de programa Monty Henderson e Joe Marriott iniciam a árdua jornada do conceito científico até a construção de uma aeronave complexa. Você senta com um monte de cientistas diferentes e eles explicam as ideias deles. Mas elas parecem muito estranhas, muito difíceis, quase impossíveis. Você sai das reuniões coçando a cabeça e pensando: tá, o que é que eu posso fazer com isso? Tá, então veja se eu entendi. Se eu girar a aeronave assim, vamos liberar a sonda na direção do núcleo do cometa. E vamos fazer uma queima rápida para alterar o curso da aeronave para que a aeronave não acerte o núcleo. Mantendo o cometa no nosso campo de visão. Então vamos fazer imagens da cratera, entrar em modo de segurança e então passar pela cauda do cometa sem destruir a aeronave. Agora só falta ficar leve o bastante para decolar. Nesse programa ninguém pode ter medo de arriscar. Porque não dependemos de nenhum programa histórico para dizer: foi assim que eles fizeram no passado. Porque ninguém jamais fez isso antes. Enquanto os engenheiros pensam nos detalhes, os astrônomos enfrentam seu próprio desafio. Escolher a vítima certa para uma emboscada no espaço sideral. Os cometas são cápsulas do tempo, formadas no nascimento do nosso sistema solar. 4,5 bilhões de anos atrás, uma nuvem imensa de poeira e gás congelou, formando os planetas mais próximos. Outras partículas foram ejetadas para os confins gelados do sistema solar, onde esfriaram e se aglutinaram.
Nesse processo, água, carbono e uma ampla gama de ingredientes desconhecidos se combinaram e se transformaram em cometas. Eles existem aos trilhões. E com sorte, um deles logo estará na mira de uma nave espacial. Mas a equipe do Impacto Profundo só tem uma chance para acertar o alvo. E Peter Schultz está determinado a fazer esse único disparo valer. No centro da NASA, em Ames, na Califórnia, ele vai projetar um experimento para simular o que pode acontecer quando a sonda atingir um cometa. Para causar o impacto, ele vai usar a mãe de todas as armas. E para o cometa, uma receita particular. Ai, caramba. Aqui tá muito frio. Realmente não sabemos do que os cometas são feitos. Mas sabemos que eles são bem complexos. Então precisamos fazer uma mistura interessante. Um pouco de corante, porque tem elementos orgânicos neste material. Aí colocamos açúcar e depois nitrogênio. Não muito, só um pouco. E aí, finalmente, a pièce de résistance. Esse é o meu ingrediente secreto para o cometa. É o molho inglês. De fato, uma das composições prováveis para um cometa é essa mistura de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, todos colocados juntos numa situação estável quando estão bem frios. Mas na hora do impacto, pode haver uma explosão inesperada. Quando a aeronave liberar a sonda, poderão acontecer 3 coisas. Se o interior do cometa for duro demais, o impacto pode produzir apenas uma cratera pequena. Se a composição do cometa for porosa e macia, a sonda pode penetrar a superfície e desaparecer sem deixar traços. A colisão pode produzir uma cratera grande o suficiente para revelar a composição dos cometas. É impossível simular os efeitos desse impacto de alta velocidade, mas a arma da NASA pode ser veloz o suficiente para oferecer algumas pistas. Ela pode disparar projéteis a 6 km por segundo. Hora do show, todo mundo pronto? Estamos sim. Que bom. Pediu essa pizza onde? Eu que fiz. Para esse teste, Carregou o filme? o alvo pizza de Peter simula um cometa com a crosta dura e o interior macio. O que vamos fazer é disparar um projétil contra o alvo a uma velocidade de 6 km por segundo. A superfície não terá chance nenhuma. Ela será quebrada, pulverizada, quando o projétil acertar o alvo e destruir a superfície. Pelo menos é o que achamos que vai acontecer. Ponto 62, tá bom. Estamos prontos. Tá bom. Pronto. Lá vai. Oh! O teste gera um flash enorme. Caramba, fez mesmo um buracão. E os efeitos físicos sobre o alvo são intrigantes. E isso é uma surpresa. Eu não esperava que fosse tão grande assim, e 2. Eu tô vendo arestas. O interessante é que mostra que tem bordas afiadas. Eu tenho que ver isso. Eu tenho que ver em tempo real. Eu tenho que ver. O impacto foi registrado em câmera lenta a 500 quadros por segundo. É agora. Isso é incrível. A coisa toda começa a rachar. Ela se parte. E temos uma explosão abaixo do solo. O projétil entrou, foi lá no fundo e aí ele... O teste prova apenas uma coisa. Na hora de prever o que acontece depois da colisão de um cometa, sempre espere o inesperado.
Aqui eu estou só brincando. E agora vamos ver a coisa para valer. Há velocidades que não podemos produzir e massas que não podemos reproduzir. E vamos ver em tempo real. É como se fosse o auge do maior experimento que você possa conceber. A receita de Schultz para os cometas é baseada em evidências coletadas no ar. Mike Zolensky, um cientista da NASA, envia jatos de grande altitude para peneirar partículas no céu. Mas a poeira vem da superfície do cometa, não do seu núcleo. À medida que os cometas circulam o Sol, os materiais mais externos se alteram. Mas o que acontece com os materiais que estão no núcleo? E a meta principal do impacto profundo é expor esses materiais para que possamos analisá-los pela primeira vez e ver como é o interior de um cometa. É uma massa grande e porosa? É uma bola de neve sólida? É rochosa? Isso ninguém sabe. Outra dúvida é a identidade e a localização de um cometa adequado para o encontro com o impacto profundo. Centenas de cometas varrem o sistema solar a cada segundo, mas apenas um punhado de cometas estará ao alcance do impacto profundo quando ele for lançado ao espaço. Após meses de buscas, os astrônomos fizeram uma tomada de um cometa chamado Tempel-1. Embora tenha 14 quilômetros de comprimento, a velocidade de cruzeiro do cometa é de 106 mil quilômetros por hora. E cabe a Don Yeman acertar esse alvo móvel a uma distância praticamente incalculável. A aeronave vai voar cerca de 402 milhões de quilômetros até o cometa e nós temos que dizer onde o cometa vai estar quando a aeronave estiver a 32 quilômetros dele. É isso. Os cometas são os sóis inconstantes do nosso sistema solar. A cada 5 anos, o Tempel fica ao alcance das órbitas de Marte e da Terra. E dessa vez, a NASA vai estar esperando. A origem da nossa Lua continua sendo um mistério. E astrônomos como Michael Ahern sabem ainda menos sobre os cometas. Quando um cometa chega perto da Terra, ele está envolvido por sua cauda, recoberto por uma nuvem de poeira e gás que vai se estender da Terra até a Lua. Nós não sabemos o que existe dentro do seu núcleo, nós sabemos o material que foi arrancado da superfície. A humanidade é fascinada pelos cometas há milhares de anos, porque ninguém sabe o que eles são e, embora o mistério hoje seja um tanto diferente do que era antigamente, ele ainda permanece porque cometas são muito difíceis de estudar. Mas tudo isso pode mudar se a viagem épica até o cometa Tempel for um sucesso. Se estiver 1 milímetro fora do prumo, todo o experimento estará em risco no ponto mais crucial do espaço. É vital que a sonda seja disparada suavemente da aeronave antes de acertar o cometa. Parece que vai criar um problema durante a separação. Pode ser um problema se não estiver balanceado perfeitamente. Os problemas de projeto agora não estão mais no equilíbrio da aeronave, mas sim na preocupação com a energia. Os cometas são impulsionados por forças gravitacionais. Mas o impacto profundo só vai contar com a energia do Sol. Temos só 1.088 quilos para trabalhar. É o que o veículo de lançamento pode erguer. Quando o assunto é energia solar, tamanho faz diferença. Os engenheiros precisam projetar os maiores e mais eficientes painéis fotoelétricos sem comprometer o projeto da aeronave. O problema é que não temos força o bastante. Os painéis solares têm que ser maiores e nós já ocupamos quase toda a área. Se nós retornarmos ao conceito inicial de painel solar único, nós teremos a área de que precisamos para... Um único painel poderia tirar o impacto profundo Precisamos do rumo. manter a simetria por causa da pressão solar. Tá, então nós queremos manter tudo centralizado É. aqui. E aí temos a opção de fazer uma porta dupla.
E os painéis se dobram para fora. O problema é que não teremos energia até os painéis se abrirem. E se pegarmos a aeronave e a virmos de lado assim... Desse jeito, podemos pôr 2 painéis solares. A configuração final é um projeto elegante. Painéis idênticos, montados numa dobradiça única, irão fornecer a energia necessária. Cada pedacinho dessa aeronave passa por essa análise e esse detalhamento. Então, pensamos em centenas e centenas de opções antes de projetar a aeronave que irá para o espaço. O impacto profundo carrega uma sonda, 2 telescópios, painéis solares gigantescos e uma antena potente para enviar dados sobre a colisão do cometa de volta para a Terra. O modelo em escala do impacto profundo incorpora 2 anos de fins de semana perdidos e o trabalho de engenheiros incansáveis. Terminamos a revisão do design e passamos do papel para a maquete. Mas a equipe ainda tem mais 3 anos de trabalhos cruciais à frente. Agora só falta a gente construir de verdade. Em 2002, engenheiros ocupam um galpão do tamanho de um campo de futebol. Numa questão de meses, ele é transformado num ambiente estéril enorme para a montagem da área de carga do impacto profundo. A palavra de ordem aqui é imaculado. Um grão de poeira poderia provocar um curto numa placa de circuito. Um pedacinho de pele poderia danificar um componente óptico. E um único pelo humano poderia sabotar a missão inteira. A aeronave terá mais de 100 mil peças. Um só componente defeituoso pode transformar o impacto profundo num pedaço de ferro velho caríssimo. Assim, cada elemento é checado e rechecado, até o torque em cada parafuso. Há 1 milhão de jeitos de fazer bobagem. E acho que já pensamos em 999 mil deles. A única maneira de encontrar pontos fracos na aeronave é testar e torturar cada parte dela. Ótimo, tá perfeito. As entranhas do impacto profundo são congeladas para reproduzir as temperaturas do espaço. Os componentes são sacudidos e girados para simular um lançamento. Nos primeiros 6 meses de montagem, prevista para 3 anos, a equipe descobre uma falha grave. O telescópio, que será usado para visualizar o impacto, tem uma rachadura em seu espelho principal. Durante os testes, um dos conjuntos do espelho primário do telescópio de alta resolução rachou. É isso que preocupa a gente. Pode rachar de novo. No espaço, os espelhos do telescópio precisam se manter precisamente alinhados. Um desvio maior que 1 milésimo de milímetro pode equivaler a 1 quilômetro. Se houver esse tipo de falha na missão, perderemos todas as informações do nosso telescópio de alta resolução. Então nós temos que resolver isso, ou então não haverá missão. Enquanto uma parte da equipe resolve a crise na parte óptica, outros engenheiros enfrentam uma grande ameaça que espera por sua criação no espaço sideral. O próprio alvo. Os detritos de um cometa têm uma potência colossal, independente do seu tamanho. Um único pedaço do cometa Shoemaker-Levy atingiu Júpiter com a força de 6 milhões de megatons de TNT. O impacto profundo pode ser destruído por apenas algumas partículas da cauda do cometa Temple. A aeronave tem que estar preparada para o caso de ser atingida. Portanto, os engenheiros se dirigem para o Centro de Testes de Impacto na Universidade de Denver, onde existe uma das armas mais rápidas do Oeste. Usou pólvora no último disparo? Os projéteis disparados por esta arma imitam os detritos de um cometa viajando a velocidades letais.
Vamos a 7? Um grão de areia viajando a 10 km por segundo não parece grande coisa, mas tem tanta energia explosiva quanto uma granada de mão. Esta bala é o dublê de uma partícula de cometa viajando a 24 mil km por hora. Que força vamos usar? 950 PSI. Em rajadas de 16 mil PSI. O alvo é um escudo especial nada ortodoxo, projetado pelo engenheiro Joel Williamson. Foi só para garantir. O escudo de Joel é feito de chapas metálicas finas, projetadas para absorver a energia destrutiva dos detritos de um cometa. Esperamos que essas chapas de cobre detenham a partícula à medida que ela avançar por essas camadas e impeçam que ela atinja os equipamentos vitais que estão no interior da nossa aeronave. Pronto para carregar? Claro, vamos lá. Tudo bem. Vamos, todos evacuem o prédio. Vamos disparar essa coisa. Evacuar. O Instituto tem mais de 150 armas poderosas, mas esta é a primeira vez que elas são usadas para testar um dispositivo à prova de cometas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disparou. Esperem até a luz vermelha apagar. Muito bom. Câmeras especiais capturam o impacto. Se essa última chapa resistiu, a nuvem de detritos será detida e o material que está lá dentro ficará protegido. Se a chapa não resistiu, os detritos passarão pela última chapa e vamos perder tudo que está no interior. O sucesso do impacto profundo agora depende de um punhado de chapas de cobre. Olha só. Parece que sofremos alguns danos aqui. Tem um furo enorme na frente e nenhum furo atrás. Muito bom. O que eu percebi é que a partícula entrou nessa área aqui e avançou. Veja o tamanho de algumas dessas crateras. Foram ficando cada vez maiores à medida que penetrou por cada uma dessas camadas. Então, quando chegou ao final, parou. Isso vai segurar bem e acredito que não vai parar e nem vai se mover com uma partícula desse tamanho. É mais do que achamos que aguentaria, sabe? Mas o teste verdadeiro vai acontecer longe do Colorado, quando um cometa e uma aeronave se encontrarem no vazio gelado do espaço. Poucas missões espaciais se comparam à ousadia e precisão da missão Impacto Profundo da NASA. Uma vez liberada, a sonda irá navegar pelas estrelas para localizar o seu alvo. Uma câmera localizará o cometa. E computadores selecionarão uma área com iluminação homogênea. A iluminação permite que os sensores da nave-mãe registrem melhor os dados dos detritos da explosão. A sonda, então, fará uma última correção de curso em sua viagem suicida. Se você fosse um piloto de caça a bordo da aeronave Impacto Profundo e tivesse que acertar esse cometa, provavelmente você não seria capaz. Estaria viajando 100 vezes mais rápido que uma bala de rifle. O cometa é um ponto que você mal consegue distinguir, e então ele enche a sua tela numa questão de segundos e você não conseguiria atingi-lo. John Marriott, o gerente do programa, revisa cada detalhe da sonda e da aeronave. Embora tenha toda a confiança em sua equipe, ele sabe que o cometa é pouco confiável. Estou preocupado não só com a aproximação do cometa, mas também com o fato dele estar girando. E se ele estiver girando mais rápido ou mais devagar do que esperamos? Há muitos fatores desconhecidos. Eu não quero lançar um fracasso. Manter a aeronave estável é essencial para o sucesso da missão. Mas apenas alguns meses antes do lançamento, John descobre que os giroscópios do Impacto Profundo podem estar defeituosos. John, temos mais informações sobre as soldas e eu queria que você olhasse. Fissuras minúsculas foram descobertas num conjunto de giroscópios idênticos àqueles já instalados no Impacto Profundo. Este aqui é o que tem uma solda mais espessa. E essa é a espessura da nossa solda. Uma fissura catastrófica numa solda é uma grande preocupação.
Nós temos que analisá-la bem e compreender todas as suas ramificações, todos os riscos para o programa. Então, precisamos trazer mais alguns especialistas para ajudar a gente nessa. Os giroscópios mantêm a aeronave num curso estável e fornece a estabilidade necessária para a navegação celeste. O sistema de navegação faz uso de instrumentos ópticos para comparar a posição da aeronave com a localização de estrelas conhecidas. Os giroscópios fazem uso da física da força centrífuga para manter a aeronave e a sonda no alvo. Uma única falha e o impacto profundo pode voar às cegas. Temos que ver o impacto da sonda com o cometa com uma precisão de 1/360 de grau com os nossos telescópios. Então, esse direcionamento tem que ser incrivelmente preciso e o direcionamento para a Terra para fazer a telemetria dos dados a mais de 120 milhões de quilômetros tem uma margem de 1/4 de grau. John leva as más notícias para a equipe. Uma solda defeituosa num giroscópio pode transformar sua aeronave dos sonhos num pesadelo do espaço sideral. Honestamente, eu já tenho a minha opinião. Eu não acho confiável. Se não é catastrófico, o que é? Isso é só um probleminha? O problema é que para acessar os giroscópios eu tenho que desmontar a caixa inteirinha. Para complicar as coisas ainda mais, não temos nenhum outro processo a não ser testes de destruição. Com a iminência do lançamento, não há tempo para substituir os giroscópios. E a equipe sabe que levará mais 5 anos para o cometa Temple passar de novo. O cometa não vai esperar. Essa é a força motriz por trás de tudo o que estamos fazendo. Garantir que absolutamente nada atrase o lançamento dessa missão. As vibrações intensas da decolagem são o maior perigo para as soldas dos giroscópios. Então, uma equipe de especialistas precisa encontrar um jeito de minimizar a ameaça. Se não tivéssemos giroscópios, vocês pensariam num jeito de acertar esse cometa. Se estivesse lá em cima e alguma coisa acontecesse, o que vocês fariam? Então, a equipe cria um paliativo. Uma plataforma com amortecedores para minimizar o estresse sobre as soldas do giroscópio. Mas, se não funcionar, o impacto profundo será um pouco mais do que um tiro no escuro de 330 milhões de dólares. A contagem regressiva para o lançamento termina em 12 de janeiro de 2005. Depois de anos de esforços, os gerentes John Marriott e Monty Henderson podem fazer um pouco mais que cruzar os dedos e saborear o momento. Este é um momento incrível. É difícil de descrever. Agora a gente fica pasmo e admira. Foi um trabalho surpreendente. Houve muitos sacrifícios pessoais por parte da nossa equipe inteira para a gente chegar onde estamos agora, literalmente sentados sobre um foguete que vai ser lançado hoje. É uma sensação indescritível. Atenção todas as equipes para o lançamento da aeronave Impacto Profundo. Atenção todas as equipes para o lançamento. O Impacto Profundo precisa decolar hoje. No segundo exato, ou todo o projeto estará comprometido. Conferindo, a pressão interna é de 400 e a temperatura é 25 graus. Confere. Segundo a NASA, 1 em cada 20 foguetes falham no lançamento. Aguardando autorização para começar a contagem. Válvula de nitrogênio checada, pressão checada. Confere. Com sorte, o Impacto Profundo não irá falhar. Para deixar a Terra no segundo exato para encontrar um cometa 120 milhões de quilômetros de distância requer uma precisão de cálculo incrível. Nós temos janelas de lançamento instantâneas, não podemos nos atrasar. Partimos naquele segundo ou não partimos? T-20, todos os sistemas verdes para o lançamento do Impacto Profundo. T-15. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E temos ignição. Decolagem do foguete Delta 2 carregando o impacto profundo. Uma jornada que começou com uma ideia ousada apenas 5 anos atrás, logo pode desvendar os mistérios atemporais do nosso sistema solar. Ouviu isso? Entendido, eu ouvi. Ótimas notícias. Chegando a ter mais 36 segundos. Estamos à velocidade supersônica. Apenas alguns segundos depois do início da jornada do impacto profundo, os engenheiros de voo assumem o controle sobre a aeronave. Um sinal predeterminado irá verificar se a carga se separou do foguete e se todos os sistemas estão verdes. O impacto profundo irá girar depois da decolagem até os giroscópios entrarem em ação. O próximo passo crucial é a abertura dos painéis solares. Ambas as fases requerem a precisão de um relógio. Em T-2 minutos, vamos usar a energia interna e as baterias devem funcionar por até 48 minutos. É claro que nós não queremos que a bateria acabe antes de apontarmos os painéis para o Sol. Os engenheiros de voo saberão se os painéis abriram quando a aeronave transmitir um sinal claro de confirmação. Eu não estou captando nenhum sinal. Mas quando o sinal finalmente chega, ele é fraco e intermitente. Ele sumiu outra vez. De novo. Depois da separação, as antenas da aeronave podem não estar apontadas corretamente. Pode ser um sinal de que a aeronave não está estável. O motivo mais provável para a perda de estabilidade é uma falha nas soldas dos giroscópios. Se for verdade, os piores temores da equipe podem ter se tornado realidade. As baterias do impacto profundo irão se esgotar em 7 minutos. Nesse momento, a missão irá falhar, a não ser que os painéis solares se abram. 58 minutos desde o lançamento. Podemos prosseguir por 65 minutos em energia solar direta. Quanto tempo já passou? 58. 58 minutos se passaram desde o lançamento. Travei no sinal. Finalmente, eles recebem um sinal forte e estável. Conseguimos. Travou. Travou. Os painéis se abrem. O impacto profundo tem energia para chegar ao cometa Temple, mas é impossível imaginar o triunfo da equipe que está a 6 meses adiante e a 133 milhões de quilômetros de distância. Depois de 6 meses de um voo difícil, a jornada do impacto profundo entra em sua hora final. Deve ser logo. 1.9. Um grupo de engenheiros do Exército rastreia a aeronave de uma sala de controle no laboratório de propulsão a jato em Pasadena, na Califórnia. Voando por instrumentos. Pais que esperam um filho. É assim que estão os criadores do impacto profundo. Estou animado e estou apreensivo. Eu não sei o que vai acontecer. Cada um de nós tem o seu sucesso idealizado e suas próprias imagens do que pode dar errado. É a mesma expectativa de um final de campeonato e estamos chegando cada vez mais perto. Estamos vendo o cometa, estamos vendo a cauda, estamos vendo as cores, estamos vendo as composições. E está chegando a hora do pontapé inicial. Temos que lembrar das velocidades envolvidas aqui. O cometa está vindo na nossa direção a 106 mil quilômetros por hora. Temos uma velocidade de aproximação de 37 mil quilômetros por hora. As velocidades são impensáveis. Isso é muita velocidade. A 30 horas do impacto, a aeronave manobra e fica diretamente no caminho do cometa Temple 1. Horas depois, a sonda deve se separar e começar a funcionar com a energia das baterias. "20 minutos depois disso, os engenheiros esperam um sinal especial da aeronave para confirmar que a sonda se separou.
Eu só quero confirmar, porque nós tivemos um pequeno problema. 5, 10, 20 segundos se passam e nada acontece. Controle de voo da sonda. Todos os subsistemas da aeronave estão verdes De neste repente, o impacto profundo transmite uma confirmação inconfundível. A sonda está indo na direção do ponto de colisão. Felizmente, o atraso foi de apenas 30 segundos. Tudo voltou ao normal. Ambos os subsistemas estavam nominais e operantes. Nós ficamos olhando um para a cara do outro. Não pode ser assim tão fácil. É difícil acreditar agora que há duas aeronaves separadas voando de maneira independente. A aeronave principal dispara seus foguetes de maneira a se posicionar para registrar a imagem do impacto a 480 quilômetros de distância. Enquanto isso, a sonda faz uma última correção de curso, enquanto o cometa Temple se aproxima a 106 mil quilômetros por hora. E o que acontece a seguir só pode ser descrito como um sucesso estrondoso. 14, temos impacto. Centro de controle, telecomunicações falando. Temos impacto. Temos impacto. Equipe, temos a confirmação. A 1h e 52 minutos do dia 4 de julho, termina uma viagem até os confins do Sistema Solar, a 133 milhões de quilômetros da Terra. Segundos antes da colisão, imagens da sonda revelam uma superfície parecida com a da Lua, com crateras de 1,5 km de largura. O impacto espetacular é registrado por câmeras a bordo da nave-mãe. Temos imagens de coisas que são estarrecedoras. Quando vimos aquelas imagens, foi uma alegria incrível. Só tive uma descarga de adrenalina igual no meu primeiro encontro. Não foi demais? Tem um cometa no céu agora imaginando o que o atingiu. Não podíamos ter planejado melhor essas últimas 30 horas. Foi incrível como tudo correu bem. Nos chocamos contra um cometa. Foi um evento global. Falamos com pessoas no mundo todo. As fronteiras entre os países desapareceram, os oceanos desapareceram porque recebemos dados do mundo todo. A última imagem da sonda foi registrada apenas 3,7 segundos antes da colisão. Mas instrumentos a bordo da outra aeronave continuam a registrar dados suficientes para manter os cientistas ocupados por anos. Acho que vou ter dados suficientes para estudar até o dia em que eu me aposentar. Foi um sacrifício enorme para todos os envolvidos, mas nunca haverá outra oportunidade para qualquer um de nós fazer uma coisa dessas de novo. Valeu a pena. Foi incrível como tudo correu bem. E quantos cabelos brancos eu ganhei desde que começamos. Uma única colisão no espaço sideral abriu um novo caminho para a compreensão do nascimento do nosso sistema solar e o nosso lugar no cosmos. É a mesma matéria que nos compõe. São coisas que vieram do espaço sideral, que vieram do início do sistema solar. Água, elementos orgânicos que se chocaram contra a Terra 4 bilhões de anos atrás. São todos esses elementos que nos compõem. Somos compostos de água. Então somos cometas. Os dados gerados por esse experimento extraordinário também podem salvar vidas incontáveis num cataclismo que nos espera no futuro. A colisão de um cometa com a Terra, que precisamos aprender a evitar para sobreviver. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.
NASA captou imagens de algumas das coisas mais extraordinárias do universo. Planetas desérticos, imensas explosões solares e nebulosas distantes. Mas também registraram imagens fantásticas próximas do nosso planeta. Objetos que parecem desafiar a lógica, voando perto da atmosfera da Terra. We see a couple of star-like things. Antigos astronautas da NASA continuam intrigados com os fenômenos que presenciaram. Eu não sabia o que era aquela coisa e continuo não sabendo hoje. Existe explicação para essas visões? Eu concluí que só podia ser algum tipo de espaçonave. As pessoas veem coisas no limite da própria visão e preenchem os outros detalhes com suas fantasias e medos. Há evidências de uma civilização extraterrestre avançada? Os extraterrestres são criaturas planetárias que deixaram seu planeta e estão visitando outros sistemas solares. Tenho certeza de que alienígenas visitam o nosso planeta. Imagens oficiais incríveis. Uma coisa podemos dizer sobre essas imagens da NASA, são incontestáveis. Nas grandes missões do nosso tempo, revelamos os estranhos achados da NASA no espaço. Segredos da NASA. Missão Flight Ship 7. 20 de fevereiro de 1962. John Glenn se preparava para uma missão histórica. Ele seria o primeiro norte-americano a orbitar a Terra. Glenn prepares to go to the 11th deck as clocks point to 6 a.m. Eastern Standard Time. A NASA escolheu propositalmente um herói da Segunda Guerra, conhecido por suportar pressões extremas. Às 11h03, John subiu na plataforma do foguete. The seconds tick off as his rendezvous with space approaches. Tenho certeza de que John Glenn ficou bastante nervoso enquanto estava dentro da cápsula esperando pelo lançamento do Friendship 7. O foguete auxiliar Atlas não tinha sido muito bem sucedido nos testes. Aconteceram acidentes muito violentos com ele. Apesar disso, John estava pronto para arriscar sua vida pela missão. Godspeed, John Glenn. Apenas 5 minutos após o lançamento, John entra em órbita. Mas então, John presencia algo totalmente inesperado. Reconstituição. Luzes velozes e nebulosas cercam sua cápsula. Um grande número delas envolve a espaçonave. I never saw anything like it. They're coming by the capsule and they look like little stars, a whole shower of them coming by. They swirl around the capsule and go in front of the window and they're all brilliantly lighted. John Glenn viu alguns objetos pequenos da janela de sua espaçonave. Ele chamou de vagalumes, ele nunca soube o que eram e ninguém descobriu. Depois da tensão de um lançamento tão arriscado, John poderia ter imaginado o que chamou de vagalumes? O historiador do espaço James Oberg acredita que isso é pouco provável. Os primeiros astronautas eram altamente treinados para pensar com clareza sob pressão. Eles não ficavam paralisados, não entravam em pânico. Eles tinham uma atitude muito firme nessas situações de perigo. Se ele não as imaginou, o que eram aquelas luzes? Seu colega astronauta Story Musgrave presenciou um fenômeno semelhante e acredita que sejam partículas de gelo. Existem milhares de pedaços de gelo. São de uma beleza impressionante. E ficam mais bonitos ainda quando se afastam porque eles giram. Então parecem vagalumes, acendem e apagam. Hoje, a maioria dos especialistas concorda com essa explicação. Mas John Glenn inaugurou uma nova era da exploração humana, em que cada lançamento era uma viagem ao desconhecido.
Procurar indícios de vida extraterrestre pode parecer estranho, mas a maioria dos cientistas hoje acredita que a existência de vida em outros lugares do universo é altamente provável. Deve ser porque estamos encontrando cada vez mais planetas, já são 1.500 numa pesquisa recente. E pensar que nenhuma forma de vida evoluiu nesses planetas, que estamos sozinhos no universo, me parece absurdo. É como voltar a pensar que a Terra é o centro do universo. Encontramos vida em todo tipo de ambientes aqui na Terra. Inclusive, estamos descobrindo planetas que são parecidos com a Terra. E esses indícios, essas descobertas, levam para a mesma direção, ou seja, que talvez exista vida lá fora. Alguns astrônomos acreditam que nossa própria galáxia, a Via Láctea, contém bilhões de planetas potencialmente habitáveis. E eles são apenas uma pequena fração do universo conhecido. Uma foto da câmera de campo profundo do Hubble tem cerca de 3 trilhões de estrelas. É um número enorme. É só uma foto do campo profundo. E até onde a gente achava que não tinha nada... Bem, eram mais 1.000 ou 2.000 galáxias. Muitos acreditam que esses números literalmente astronômicos significam que a existência de vida extraterrestre seja praticamente certa. O número de planetas na região do universo que podemos ver pode ser comparado ao número de grãos de areia em todas as praias da Terra. Bem, a questão aqui é bem simples. Com uma quantidade tão grande de corpos celestes no espaço, parece muito improvável que estejamos sós. (3 de junho de 1965). A bordo da Gemini 4, o astronauta Ed White começa a primeira caminhada espacial americana. O piloto e comandante James McDivitt observa do interior da cápsula. No dia seguinte, Ed White está dormindo enquanto a Gemini atravessa o Oceano Pacífico. De repente, o piloto nota um objeto do lado de fora da espaçonave. Reconstituição. A conversa entre James McDivitt e Houston foi registrada em uma gravação oficial. Na Terra, a NASA e o NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, tentam identificar o avistamento. O objeto artificial mais próximo está localizado a quase 2.000 quilômetros de distância. Nick Pope era o investigador oficial de OVNIs do Ministério da Defesa da Grã-Bretanha. Ele estudou milhares de avistamentos ocorridos há até 50 anos. Não havia qualquer contradição entre o que James McDivitt viu e relatou, nem tampouco o que o NORAD sugeriu que ele havia observado. Observadores acreditam que o objeto era parte da cápsula da Gemini. James McDivitt discorda. Ele ainda insiste que não era um de seus propulsores. Ele diz que olhou e que não era. Jornalistas especulam que ele teria visto um satélite espião secreto. Naquela época, nos anos 60, havia satélites que eram lançados sem ninguém saber. Há motivos para desconfiar que alguém tenha lançado um satélite em segredo. Então não tinha como saber o que era aquilo. Mas a NASA confirma que não havia satélites secretos naquela área. Em 7 de junho, a cápsula Gemini pousa no Oceano Atlântico. Funcionários recuperam a câmera de James McDivitt. As fotos levam 4 dias para serem reveladas. E quando são divulgadas, ele afirma que não são do mesmo objeto que avistou. Eu vi a foto original do voo. É bem evidente que não se trata da imagem que ele viu lá. Mas o que aconteceu ainda é um mistério. Até hoje, não se sabe o que James McDivitt viu. Seth Shostak é astrônomo sênior do Projeto 7, busca por inteligência extraterrestre.
Ele é um dos muitos cientistas que tentam ativamente encontrar sinais de vida alienígena no universo. Encontrar evidências de outra espécie inteligente mudaria o futuro da nossa espécie para sempre. O Rádio Observatório do SETI está instalado perto da Floresta Nacional de La Salle, na Califórnia. É um lugar lindo, adoro vir aqui, mas é meio isolado. E é claro, por isso está aqui. Queremos nos afastar da chamada interferência artificial. Dia após dia, Seth Shostak e seus colegas varrem o céu em busca de um sinal do espaço. A ideia por trás disso é muito simples. Miramos essas coisas na direção de algum sistema planetário próximo, de preferência um que tenha planetas, certo? Sincronizamos a frequência de rádio mais ampla possível para detectar um sinal. Porque se captarmos, significa que são inteligentes para construir um radiotransmissor. A cada ano, os cientistas descobrem mais e mais planetas fora do nosso sistema solar. E Seth Shostak acredita que estamos prestes a ouvir sinais de um deles. A tecnologia usada para descobrir alguma coisa dobra de capacidade a cada 2 anos. Pessoalmente, eu realmente acredito que vamos ter sucesso nas próximas 2 décadas. Missão Gemini 7. 4 de dezembro de 1965. É o início da missão para Frank Borman e Jim Lovell, que mais tarde comandariam a fatídica missão Apollo 13. 2 horas depois do lançamento, os astronautas percebem um objeto do lado de fora da cápsula. Gravações de áudio oficiais da missão confirmaram o avistamento. Jim Lovell, um ex-piloto da Marinha, usa a palavra em inglês bogey, um termo que descreve uma aeronave inimiga. Frank Borman mais tarde alega que o objeto era o próprio propulsor da cápsula. Mas transcrições oficiais feitas durante a missão sugerem uma interpretação diferente. A NASA pergunta: é o propulsor ou um avistamento real? Jim então responde: temos vários avistamentos reais, ao que parece, e o propulsor também está à vista. Nick Redfern é escritor e pesquisador do fenômeno OVNI. Ele comenta essa contradição. O interessante é que na transcrição ele diz: podemos ver o propulsor. É evidente que o propulsor não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É óbvio que outra coisa estava acontecendo. Nick Pope também duvida que os astronautas teriam confundido o propulsor com outro objeto. Os astronautas, sem sombra de dúvida, são altamente treinados em termos de observação e de confiabilidade. A pergunta inevitável que veio depois foi: seria um OVNI no sentido de um disco voador ou era um OVNI no sentido de ser uma coisa no céu que não foi identificada? Alguns especialistas espaciais alegam que o objeto era parte de um grande aglomerado de destroços, mas Nick ainda não está convencido. Algumas pessoas dizem que eram só peças do propulsor do foguete se afastando da cápsula, mas a verdade é que nós não sabemos. Missão Gemini 11. 12 de setembro de 1966. Pete Conrad e Richard Gordon se preparam para a 17ª missão espacial tripulada americana. O primeiro desafio depois do lançamento é atracar a cápsula a outra espaçonave. Viajando a 27 mil quilômetros por hora, os astronautas concluem a operação extremamente complexa na primeira tentativa. We are done. We confirm they're docked, fine. Roger. Roger, outstanding. No dia seguinte, os astronautas veem uma coisa do lado de fora da Gemini 11 que não conseguem identificar. O
objeto brilhante que parece mudar de forma diante de seus olhos. A tripulação viu um objeto brilhante vindo na direção deles. Eles tiraram umas fotos de algo passando pelas janelas. Mais uma vez, a equipe da NASA tenta identificar o avistamento. Eles afirmam que o objeto artificial mais próximo é um satélite russo, orbitando a 450 quilômetros de distância. Bruce Maccabee, um físico óptico da Marinha Americana, investigou o avistamento. Devido à distância focal da câmera usada pela aeronave e ao tamanho da imagem na foto, ele concluiu que não poderia ser o satélite russo. Fiz alguns cálculos básicos. O satélite precisaria ter milhares de metros de comprimento. As suspeitas de Bruce se confirmaram quando ele checou mais uma vez os dados de rastreamento. O satélite estava a quase 5.000 quilômetros de distância do Gemini 11, não 450. Tinha uma grande diferença entre o que os cálculos mostravam e a identificação original. Ou seja, eles não estavam vendo o satélite Proton 3. O que eles viram estava perto deles. Para Bruce, depois de 40 anos de investigação, o avistamento continua sendo um mistério. Era de fato um objeto voador não identificado, porque, mesmo depois de investigar muito, ainda não conseguia explicá-lo. Como os alienígenas chegariam à Terra? Os planetas potencialmente habitáveis mais próximos estão a anos-luz de distância. Os humanos não podem vencer distâncias galácticas, mas formas de vida alienígenas talvez não sejam limitadas por nossas restrições tecnológicas. Não esqueça que o universo é 3 vezes mais antigo do que a Terra, então somos os recém-chegados. Se uma linhagem evolucionária avançada de fato existe, eles podem ter desenvolvido sua tecnologia há 1 milhão ou 1 bilhão de anos. Nossa compreensão do universo está apenas começando. Alguns astrofísicos acreditam que seja possível viajar entre galáxias. O espaço pode se deformar ou se curvar, e um intenso campo gravitacional pode deformar o espaço. Se uma outra civilização conseguisse fazer isso, não precisaria percorrer a distância completa e com isso encurtaria o trajeto. Eu acredito que existam milhões ou centenas de milhões, talvez bilhões, de criaturas que deixaram seu mundo e estão visitando outros sistemas solares. Missão Apollo 11. 16 de julho de 1969. A bordo da Apollo 11, Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin se preparam para a maior missão da humanidade: pousar e caminhar sobre a Lua. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. 1 milhão de pessoas presenciaram o maior show da história. Astronauts report it feels good. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Às 9h31 da manhã, os motores são acionados na mais potente espaçonave já lançada. Alan Bean, um dos astronautas da Apollo 12, descreve a experiência. O pensamento que passou pela minha cabeça foi: espero que o metal dessa espaçonave seja forte o bastante para suportar toda a vibração. Liftoff. We have a liftoff. Nunca imaginei que os equipamentos suportariam aquilo e ainda funcionassem. Tower clear. Houston, you are go for staging, over. 12 minutos depois, a tripulação entrou em órbita. Eu fiquei procurando o fio que segura a Terra por um segundo. Não dá para passar de repente de terráqueo para espacial. É impossível.
Milhões de pessoas em todo o mundo presenciaram o desenrolar da missão. 11, you got a pretty big audience. It's live in the U.S., it's going live to Japan, Western Europe, and much of South America. 3 dias depois, os astronautas observam um objeto passar pela cápsula. Neil Armstrong imediatamente se comunica com o controle da missão. Eles não iam se comunicar com Houston a menos que fosse algo que não pudessem explicar. O S-4B a que Neil Armstrong se refere é um grande segmento do foguete Saturno V. Segundo a NASA, os dados de rastreamento sugeriam que ele estava a 10 mil quilômetros de distância e seria difícil de vê-lo. Os astronautas sabem que não podem anunciar o que estão vendo para milhões de pessoas na Terra. Os astronautas são altamente treinados e são heróis nacionais. Era de se esperar que eles não quisessem falar de OVNIs e que fossem pressionados a não falar. A tripulação não faz novos relatos do avistamento durante a missão. O Buzz Aldrin depois disse que não falou com Houston porque não queria criar pânico sobre OVNIs. O avistamento ainda não foi explicado. Ao longo da década de 1960, as missões aumentaram, assim como o número de avistamentos de objetos não identificados. Quando os avistamentos de OVNIs começaram nos Estados Unidos, a Força Aérea se encarregou do problema. Afinal, havia objetos voadores que a Força Aérea não conseguia controlar. Em uma tentativa de lidar com a questão, em 1968, a Força Aérea Americana iniciou uma investigação completa chamada Relatório Condon. Apesar das diferenças significativas entre os relatos dos astronautas e as explicações oficiais, o relatório conclui que novas análises abrangentes sobre os OVNIs provavelmente não poderiam ser explicadas. O relatório Condon, sem dúvida, foi uma tentativa de desencorajar o público a discutir o assunto. Foi um encobrimento. Os governos são dissimulados por natureza e então, diante da recusa em relatar e discutir os OVNIs, a percepção do público é de que os governos sabem de alguma coisa e estão escondendo. Ao contrário dos Estados Unidos, o governo britânico manteve uma unidade de investigação de OVNIs por mais de 50 anos. Este é um relatório oficial de um oficial do Exército sobre o pouso de um OVNI. Nick Pope trabalhou nessa unidade antes de seu fechamento súbito em 2009. Antes de começar a trabalhar no Ministério da Defesa, eu era muito cético sobre os OVNIs. Mas aí então eu saí de lá acreditando que era bem possível que eles nos visitassem. Nas imagens do Ministério da Defesa e da NASA existem coisas que não têm explicação. Missão Skylab 3. Setembro de 1973. O Skylab, uma estação espacial de 85 toneladas, está prestes a concluir sua missão de 59 dias. Owen Garriott, Jack Luseman e Alan Bean estudavam os efeitos das viagens de longo prazo sobre o corpo humano. Fizemos vários exames físicos em nós mesmos para ver o que acontecia com o corpo a cada dia no espaço. Para Alan Bean, essa caminhada espacial era a primeira vez em que saía de uma espaçonave desde que andou na superfície lunar 4 anos antes. Eu sabia que podia flutuar lá fora, mas no fundo eu ainda sentia mais medo do que quando saí para caminhar na Lua. Quando olhei para baixo, meu Deus, eu vi o delta do Nilo, vi a África. Foi uma experiência incrível por causa da possibilidade mágica de flutuar por aí e me mover tão rápido. Em 20 de setembro, o piloto Jack Luseman vê algo estranho. Uma luz vermelha e brilhante, cruzando velozmente o céu. Alan Bean registrou o avistamento em seu diário da missão. Aqui diz:
Do lado de fora da janela da cabine, vimos uma luz vermelha brilhante que piscava intensamente a cada 10 segundos. Ela ficou mais brilhante e se moveu junto conosco durante 20 minutos ou mais. Foi o objeto mais brilhante que já vimos. Owen Garriott tirou uma série de fotografias. As primeiras 3 registraram a luz brilhante, mas a 4ª conseguiu captar a estranha forma do objeto. Uma das fotos que eles tiraram foi muito divulgada porque mostrava uma aranha achatada. Algo assim, parecia um brinquedo esquisito. A forma do objeto poderia ser uma ilusão de ótica? É provável que aquela foto fosse um tipo de distorção da imagem, um erro de ajuste de exposição. Mas o físico óptico Bruce Maccabee discorda. Eu tenho certeza absoluta de que a imagem que captaram não é um acidente ou uma aberração das lentes. A abertura do obturador devia ser de 250 por segundo. É o suficiente para compensar qualquer movimento manual. Alan Bean se pergunta se o que viram era algum tipo de satélite. Era o objeto mais brilhante que a gente já tinha visto. Ele tremia e piscava. O Owen e o Jack acharam que podia ser um satélite e eu também pensei que era. E foi o que eu anotei. Mas James Ohlberg não concorda. Nenhum satélite emite luz vermelha. É pouco provável que alguém veja um satélite vermelho cruzando o céu. Durante o encontro, o astronauta Owen Garriott cronometrou o tempo que o objeto levou para entrar na sombra da Terra, em comparação com o Skylab. Bruce Maccabee usa essa informação e a fotografia para calcular o tamanho do objeto. Era um objeto de algumas centenas de metros de comprimento, bem maior que qualquer coisa em órbita, bem maior que o Skylab, que era o maior objeto em órbita naquela época. A natureza exata do objeto que os astronautas do Skylab 3 observaram ainda é um mistério. Missão STS-48. 15 de setembro de 1991. O ônibus espacial STS-48 está orbitando sobre a Austrália quando uma das câmeras externas capta um evento extraordinário. Um objeto se move pelo espaço. Um flash aparece e o objeto muda de direção. Em seguida, um raio não identificado interfere na imagem em alta velocidade. James Ohlberg trabalhava no controle da missão quando o incidente aconteceu. O vídeo da STS-48 é um caso clássico de avistamento de OVNI, por causa dos pontos que aparecem na tela, da mudança de curso em alta velocidade e passando perto da cápsula como se fosse intencional. O físico Jack Kasher analisou horas de imagens da NASA. Com alguma frequência aparece alguma coisa muito difícil de explicar. Depois de estudar as imagens, quadro a quadro, ele descartou as explicações mais óbvias. Não é lixo espacial, ele não muda de direção. Não é um meteoro, eles não mudam de direção. E um cometa não entraria na atmosfera. James Ohlberg acredita que o objeto seja um pedaço de gelo. A forma como as coisas do lado de fora da nave se movem é totalmente incomum. O que é esperado porque é no espaço. E se um propulsor queima ou alguma coisa vaza, pode ser projetado em uma trajetória diferente. Mas John Kasher discorda. O objeto se move e depois literalmente para por meio segundo. Se essa coisa fosse um pedaço de gelo, não poderia fazer isso. Acho que qualquer cético que tente desacreditar alegando que é um pedaço de gelo está enganado. Se esse objeto não foi feito pelo homem, nem é natural, o que poderia ser? Eu concluí que só pode ser algum tipo de espaçonave. Mas e quanto ao flash que aparece assim que o objeto muda de direção? Um laboratório em Austin talvez tenha uma explicação. Vamos dispará-lo.
O cientista Todd Dittmeyer aciona o Texas Perawatt, o laser mais potente do mundo. Este laser produz um pulso com potência de 1000 trilhões de watts. Colocando em perspectiva, essa é 2000 vezes a produção de energia de todas as usinas elétricas do país. Pulsos de laser com tamanha potência poderiam ter aplicações militares potencialmente devastadoras. Houve empolgação com a chance de usar o laser como arma durante muitos anos, desde sua invenção nos anos 60. Era porque se alguém tivesse uma bala que viajasse à velocidade da luz, seria potencialmente letal. O flash que aparece no vídeo da STS-48 poderia ser um laser? Segundo Dittmeyer, é pouco provável. A maioria desses lasers funcionam em infravermelho, que não podemos ver. Então, na verdade, em qualquer arma a laser, seria praticamente impossível ver o raio. Mas o laser é apenas um tipo de arma espacial. Kesha trabalhou no programa Guerra nas Estrelas do governo Reagan na década de 1980. Ele especula se o flash não seria uma forma de arma de energia dirigida. Algumas pessoas podem achar que isso talvez seja algum tipo de arma de raio de partículas desconhecido. É uma possibilidade que não posso descartar. O avistamento da missão STS-48 continua sem solução. Missão STS-75. 25 de fevereiro de 1996. O Columbia orbita a 320 quilômetros da superfície terrestre, preparando um dos mais fantásticos experimentos da história da NASA. A instalação de um satélite acoplado a um cabo de 19 quilômetros de comprimento. Franklin Chang Dias, detentor do recorde mundial de participação no maior número de lançamentos da NASA, é o especialista a bordo da missão. A instalação do cabo foi um experimento muito interessante em eletrodinâmica. Basicamente, ele criou um gerador de dimensões cósmicas. A tripulação pretendia estender o cabo através do campo magnético da Terra, gerando eletricidade. Enquanto posicionam o cabo, os astronautas detectam uma corrente. Então, subitamente, o cabo se rompe. O cabo, quase tão extenso quanto Manhattan, agora ameaça o ônibus espacial e sua tripulação. A gente não queria que a nave enroscasse no cabo na órbita seguinte. Então era importante fazer uma manobra para sair dali. A tripulação evita uma tragédia e observa o equipamento de milhões de dólares flutuar no vazio. Tudo o que podiam fazer era continuar filmando, e foi o que fizeram. Deram um close no cabo. E essas imagens se tornaram um incidente da STS-75. Guys getting the image? We see a long line, a couple of star-like things, and a lot of things swimming in the foreground. A câmera registra uma série de objetos voando ao redor do gigantesco cabo. O analista fotográfico Mark D'Antonio é fascinado por essas imagens. Esses objetos grandes que parecem estar flutuando atrás do cabo têm um formato muito definido e por isso parecem ser algum tipo de veículo construído por vida inteligente. O tamanho visível dos objetos é tão extraordinário quanto o seu grande número. O cabo está a vários quilômetros de distância e tem 19 quilômetros de comprimento. E esses objetos parecem ter quilômetros de extensão. E foi isso que deixou os estudiosos de OVNIs tão alvoroçados. Era uma evidência sólida. Mas Mark D'Antonio acredita que a imagem não é o que parece. Esse experimento demonstra o que ele acha que aconteceu. O que eu fiz foi cortar um pedaço desse material para simular o cabo visto no vídeo da STS-75. É muito refletivo, assim como o cabo verdadeiro era. Mark posiciona o cabo longe da câmera. Em seguida, ele pendura pequenos objetos diante dele e começa a filmar.
Os objetos são bem brilhantes e também estão fora de foco. E quando eles estão fora de foco, parecem muito grandes. A gravação em vídeo capta a ilusão de ótica. Pequenos objetos ao fundo parecem passar atrás do distante cabo brilhante. Então, isso prova que o incidente da STS-75 que causou tanto alvoroço, na verdade, nada mais era do que uma ilusão do vídeo. Missão STS-80. 1º de dezembro de 1996. Missão STS-80. A mais longa de todos os tempos. A bordo está o lendário astronauta Story Musgrave. Durante seu tempo livre, Musgrave procura por objetos não identificados. Para poder observar objetos no espaço, o melhor horário é à noite e o objeto deve estar iluminado pela luz solar. Se você quiser observar um possível OVNI ou qualquer outro objeto vagando no espaço, essa é a única maneira de ver. Durante a noite, as câmeras da nave estavam apontadas para a Terra quando registraram este fenômeno. Surgiram objetos, pontos brancos que apareceram de repente, atrás da Terra ou atrás de uma nuvem. Em seguida, os objetos parecem formar um círculo. Devido à posição específica desses objetos, parece que houve a intenção de chamar a atenção. Quando os objetos se alinham, eles começam a piscar. Alguns investigadores acreditam que isso representa uma tentativa de comunicação dos OVNIs. Esses objetos estão conversando uns com os outros? Estão falando com a gente? O que estão fazendo? Por que estão piscando? Mas o analista fotográfico Mark D'Antônio tem uma teoria que explica as luzes piscantes. Uma câmera de pouca luminosidade capta basicamente intensidades. Ela não pode ver as formas dos objetos. Esses objetos têm uma forma irregular. E uma coisa que fazem, que as pessoas não percebem, é que estão girando. E quando giram, eles mostram uma face clara e uma face menos clara. Uma face clara e uma face menos clara, conforme se movem. Elas parecem piscar para uma câmera de baixa luminosidade. Os observadores supõem que eles estavam na atmosfera a milhares de quilômetros de distância. Se estivessem a milhares de quilômetros de distância, teria sido impressionante. Mas não estavam. Para James Oberg, os objetos são pedaços de destroços próximos ao ônibus espacial. As coisas parecem diferentes e, devido a variações e a movimentos aleatórios, elas formam círculos, triângulos, romboides. É possível ver todos, basta esperar o suficiente. Apesar de acreditar que as imagens da STS-80 possam ser explicadas, Story Musgrave não diz o mesmo de avistamentos em 2 outras missões. Ele viu e filmou este objeto 2 vezes. Achei que se parecia com uma cobra. Fiquei impressionado porque tinha movimento interno. Musgrave entra em contato com o controle da missão. Eles também não conseguem identificar o objeto. Eu tentei descobrir, mas não sei o que era. Até hoje, Musgrave não tem uma explicação satisfatória para o que viu. Eu não sei o que era aquela coisa e continuo não sabendo hoje. Não identificado e desconhecido. Missão STS-115. 9 de setembro de 2006. Missão STS-115. Em breve, esses astronautas viajarão à velocidade Mach 23, a mais de 320 quilômetros da Terra. Câmeras registram o momento do lançamento, mas também captam algo que os especialistas têm grande dificuldade de explicar. T-minus 3 minutes and counting. Como o astronauta Winston Scott bem sabe, o lançamento de um ônibus espacial gera uma grande descarga de adrenalina. Lembro de estar sentado dentro da cápsula, vendo a contagem pelo relógio e ouvindo os motores rugindo, vendo toda aquela fumaça e fogo aumentando pela tela. E então eu gritei como a gente grita quando anda de montanha-russa. Os propulsores de combustível explodem e bum, aí já era. Um
empuxo de quase 3,6 milhões de quilos arranca o Atlantis da plataforma de lançamento. Depois de 45 segundos, o ônibus rompe a barreira do som. O Atlantis agora queima uma piscina de combustível a cada 25 segundos. Depois de 2 minutos, os aceleradores recuam um pouco, a potência é reduzida e tem uma explosão violenta. Bum! Como um tiro de canhão. E quando a gente vê esse clarão lá fora, são os propulsores de combustível sólido sendo ejetados para longe. 7 minutos depois, o ônibus espacial se prepara para liberar o tanque de combustível. Enquanto a câmera filma o tanque de combustível da STS-115, ela também capta essa imagem inexplicável no lado direito da tela. Observando esse objeto triangular se mover, ele parece acompanhar o movimento do tanque externo. O movimento e a forma do objeto atraem a atenção. Quando a gente pensa em uma nave extraterrestre, geralmente é um objeto em forma de disco. Mas nós vemos mais do que isso. Vemos triângulos, vemos formas de charuto, vemos caixas. Veja, muita gente já viu espaçonaves triangulares. E, nesse caso específico da STS-115, o que vemos? Um objeto de forma triangular, o que é muito interessante. Uma verdadeira espaçonave alienígena teria uma aparência totalmente diferente de tudo que conhecemos. Mas Mark acredita que tem uma explicação para a imagem. Uma das conclusões que eu tirei é que, muito provavelmente, isso era um reflexo na janela através da qual o astronauta estava filmando, e alguma coisa brilhante atrás do astronauta. As pessoas veem coisas no limite da própria visão e preenchem os outros detalhes com suas fantasias e seus medos. Ninguém sabe o que a NASA encontrou em muitas de suas missões. Ou que forma um contato alienígena assumiria. A vida é muito diversa, ela pode se adaptar a todo tipo de condições que sequer imaginamos. Costumamos pensar nos alienígenas, por exemplo, como algum tipo de corpo que sai de uma espaçonave. Mas não poderia ser o equivalente a, não sei, um tipo de alga alienígena? Se continuarmos pensando que somos o único planeta com vida em um universo tão vasto, com trilhões e trilhões de planetas, estamos nos limitando. Embora ainda não haja provas sólidas da existência de vida extraterrestre, para observadores como Nick Pope, a pergunta não é se os alienígenas visitarão a Terra, é se eles já o fizeram. Os extraterrestres podem já estar aqui e nós nem percebemos. Talvez devêssemos pensar de formas diferentes e procurar em lugares diferentes.